diferença é que o programa de autocontrole foi subdividido. Olha só para vocês, eu vou mostrar para vocês item a item do programa de autocontrole, que engloba as boas práticas de fabricação. Olha só, nós temos um item específico no programa de autocontrole que trata da manutenção das instalações e equipamentos industriais. O que significa isso? Que a gente deve descrever como que a gente vai fazer essa manutenção. Eu não falei com vocês que o equipamento pode ser uma fonte de contaminação quando tem uma placa furada? A gente precisa de um programa de manutenção que nos dê segurança de que a gente vai monitorar essas condições de funcionamento do equipamento e evitar que esse equipamento venha a ser uma fonte de contaminação. Assim como as instalações, de quanto em quanto tempo nós vamos fazer pinturas, algum tipo de reparo, isso tudo vai estar descrito aí nesse documento. Então, mais detalhado, né, do que o aspecto geral de instalações. A gente tem um programa de autocontrole que trata exclusivamente de vestiários e sanitários. Né? O que acontece? O que se trata nesse PAC, né, nesse programa de autocontrole? Trata daquilo que a gente vai ter de condições para manter esses ambientes em condições favoráveis de uso, de forma que sejam minimizadas as contaminações do nosso produto. Então, é mais específico. A gente tem um autocontrole que fala exclusivamente de iluminação. Né? Esse aqui a gente tem muito questionamento por parte do pessoal, né, que fala, mas para que eu tenho que controlar a iluminação? Isso é importantíssimo. Se a gente está num ambiente mal iluminado, quem garante que a gente vai conseguir identificar uma contaminação física, por exemplo? Será que seria possível um colaborador identificar que tem um fio de cabelo que está no queijo ali no momento da embalagem, se a sala de embalagem tem uma condição de iluminação inadequada? Eu acredito que não seria possível. É por isso, né, que a gente tem esse programa de autocontrole específico, né, que trata exclusivamente de iluminação, onde a gente considera as condições de iluminação sem sombreamento, sem pontos, né, que ficam obscuros ali durante o processo. Então, a gente tem um autocontrole que fala só disso, a gente tem um autocontrole que fala só sobre ventilação. As condições de ventilação no ambiente da fábrica, das fábricas, né, que favorecem ou não o desenvolvimento microbiológico, condições para que a gente tenha um afastamento de qualquer fonte de odor inadequado, né? Ali a gente trata de condições favoráveis de trabalho, quando a gente trata, por exemplo, de temperatura ambiente, né? Então a gente tem ali descrição nesse autocontrole sobre as condições adequadas de temperatura durante o processo de fabricação. E a gente tem um autocontrole específico sobre água de abastecimento. Esse aqui com certeza é um dos mais importantes, né? Ele é para controlar aquilo que a gente utiliza em maior abundância dentro de uma indústria de alimentos, que é a água. Né? A gente utiliza a água em tudo, desde formulação de produto a processo de higienização. Então, se a gente não tem uma água que garanta essa qualidade, que garanta a qualidade para o nosso produto, infelizmente, nós não podemos garantir a qualidade do produto. Né? Então, essa água ela é controlada. A gente tem um plano de autocontrole, um programa de autocontrole específico que trata sobre a água. Trata o quê? Como que a água tem que apresentar as suas características, né? Como que deve ser o tratamento dessa água, né? Ele deve controlar a questão de análise e monitoramento dessa água, tanto interno quanto externo. Então, é bem complexo. Lá no plano de manutenção de boas práticas de fabricação, a gente tinha aspecto específico de água, né? Para a gente entender que a água é tão importante, tanto na portaria 368, quanto na portaria 10, que trata dos PPHOs, quanto aqui no programa de autocontrole, a norma interna número 1, trata exclusivo de água, tem um capítulo exclusivo de água.
para a gente entender o tanto que a água é importante para o nosso processo de fabricação. E aí tem também o controle que a gente faz sobre as águas residuais, ou seja, aquelas águas que vão para esgoto, como que deve ser o tratamento, a diferenciação das tubulações. Nesse programa a gente deve descrever toda essa situação. A gente tem também o controle integrado de pragas, tratado exclusivo aqui, né? Por quê? Porque pragas, né, é tudo aquilo que é, né, de algum tipo de inseto, por exemplo, que a gente precisa de evitar a presença desse tipo de praga dentro da nossa área de produção. Aí a gente trata de roedores, insetos e vários tipos de pragas que devem ser evitados. E a gente descreve nesse autocontrole tudo que a gente faz para evitar a presença desses nas nossas áreas. A gente tem também autocontrole exclusivo de limpeza e sanitização. A gente deve descrever cada processo de higienização que a gente tem dentro da nossa fábrica. Desde a higienização de equipamentos simples a utensílios, né? Todos devem estar descritos, né? Até a higienização de piso, como fazer? Parece lógico, né? Mas a gente tem que ter um procedimento para que todos os operadores façam aquele procedimento de maneira adequada e assim a gente garanta que as nossas instalações, equipamentos e utensílios não sejam fonte de contaminação devido à falta de higienização, tá certo? Ainda temos no nosso programa de autocontrole um item específico que trata de higiene, hábitos higiênicos e saúde dos colaboradores, né? Aqui também a gente entra com treinamentos, né? Isso é muito importante, pessoal, treinamento para o colaborador. A gente trabalha num ramo de atividade que demanda muito cuidado para que a gente tenha alimento seguro. A gente trabalha com alimentos. Então, isso demanda muito cuidado. E esse cuidado, né, a gente deve passar para o colaborador antes dele iniciar a sua jornada de trabalho, iniciar o seu trabalho na indústria. Ou seja, todo colaborador novo, a gente deve fazer treinamento com ele, principalmente com relação aqui às boas práticas de fabricação, né? A esse aspecto especificamente de higiene, hábitos higiênicos, que são importantíssimos, né? Quando a gente falou lá sobre fonte de contaminação, eu falei com vocês que os manipuladores podem ser fonte de contaminação. E isso acontece com uma frequência tremenda. Muitas vezes o pessoal imagina que está acontecendo algum tipo de erro de processo, de fabricação, e a contaminação, na verdade, está no manipulador, naquele colaborador que não executa adequadamente os hábitos higiênicos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí logo à frente aí, é muito importante. E a gente tem também um programa de autocontrole exclusivo sobre procedimentos sanitários operacionais, né? O procedimento sanitário das operações. O que a gente faz para evitar a contaminação durante a operação? O que a gente faz para evitar a contaminação cruzada? Tudo isso a gente trata aqui nesse programa de autocontrole. O pessoal às vezes está achando aí é muita coisa e é mesmo, viu? A gente tem aí 17 programas de autocontroles básicos, fora aqueles que a gente pode incrementar ao nosso programa exclusivo, tá certo? A gente tem um programa de autocontrole exclusivo sobre matéria-prima, né, para controlar. Eu também falei com você, as contaminações podem vir da própria matéria-prima. Então a gente tem aqui um documento que a gente vai descrever como que vamos fazer todo o controle da nossa matéria-prima. Isso traz muita segurança, né, para que a gente tenha produtos seguros lá no final do nosso processo. Porque se a gente tem uma matéria-prima já comprometida, infelizmente, o nosso produto está comprometido, né? A gente não consegue, principalmente quando está falando de queijo, né? A gente fala muito de queijo, a gente não consegue fazer um bom queijo, né, com um leite ruim, né? Isso a gente não consegue fazer. Mas o contrário é possível, né? De um leite bom a gente fazer um queijo ruim. Infelizmente, isso pode acontecer,
né? Então a gente tem aqui nesse programa de autocontrole 11, tudo aquilo que a gente faz para controlar essa matéria-prima, para que seja uma matéria-prima de qualidade, selecionada adequadamente e que não venha comprometer os nossos produtos. Além de tudo, controle sobre os ingredientes e o nosso material de embalagem. A gente tem um programa de autocontrole específico sobre controle de temperaturas. Ah, mas isso é tão importante? É muito importante. A gente tem temperaturas nos nossos processos de fabricação do laticínio que devem ser rigorosamente atendidas, né? Uma delas, por exemplo, temperatura no processo de pasteurização. Então, aquele binômio tempo-temperatura ele deve ser atendido de qualquer forma, né? E para isso a gente tem um controle de temperatura. A gente escreve nesse documento como que a gente vai monitorar essas temperaturas para que elas estejam verdadeiramente em linha com os nossos processos de fabricação. Além disso, a gente tem controle de temperatura de câmaras frias, que é muito importante, né? O pessoal às vezes pensa assim, não, mas a câmara fria ali pode variar um pouco que não vai dar problema. Vai sim. Câmara fria tem que ter controle de temperatura e dependendo do tipo de produto e do tipo de câmara, a função que ela tem, causa alterações irreversíveis no produto, né? Então, tem que ter esse controle sim. Outro programa de autocontrole indispensável, calibração e aferição dos instrumentos de controle de processo. Do que adianta? A gente falou aqui de temperatura. Do que adianta a gente dizer que faz controle de temperatura do pasteurizador, mas se o termômetro que a gente utiliza, a gente não tem confiança que ele está correto, está medindo de maneira correta. Do que adianta a gente falar que o nosso produto tem lá uma embalagem de 1 quilo, sendo que a nossa balança, nós não temos confiança se ela está pesando de forma adequada. Então, pessoal, esses produtos, né, esses equipamentos, esses utensílios, né, de controle de processo, eles devem estar calibrados. Calibrados de maneira adequada para que a gente mensure de forma adequada. E assim a gente não venha a incorrer em problemas. Outro autocontrole importantíssimo, né? Eu falo importantíssimo em todos. É porque é tudo muito importante. O programa de autocontrole, se a empresa levar a sério, implantar um programa de autocontrole, seguir rigorosamente aquilo que está implantado, é muita vantagem. Seu produto vai ter muita vantagem. Padronização, menor risco de contaminação, né? As características do produto vão ser atendidas, físico-químico, microbiológico, características sensoriais. Então, o programa de autocontrole veio para que as empresas se autocontrolem, né, de forma adequada, ou seja, as boas práticas de fabricação sejam atendidas no seu geral. E esse autocontrole específico de APPCC, que é o 14 aí, análise de perigos e pontos críticos de controle. Muito importante, pessoal. Isso aí é uma análise que a gente faz de todo o processo de fabricação, né, individualizado por linhas de produção. Isso é importante a gente esclarecer, né? Onde a gente busca, em cada etapa do processo, os perigos físico, químico e microbiológico, para que a gente possa identificar as possibilidades, identificar se a gente tem medidas preventivas ou se existem medidas corretivas a serem tomadas em caso de desvios, e assim a gente saber qual ponto do nosso processo é mais vulnerável, ou seja, aquele ponto em que a gente tem que ter medidas preventivas, corretivas, e a gente precisa de ter controles, né? Limite crítico, limite de segurança, para que o nosso produto não saia do padrão, né? A gente tem ainda no nosso programa de autocontrole um programa específico sobre os controles laboratoriais, onde a gente escreve tudo aquilo que a gente executa de análise, né? Análise no produto, na matéria-prima, na água e em todos os pontos necessários do processo de fabricação. A gente descreve aqui, inclusive as análises que a gente faz em laboratórios terceirizados, que servem para balizar as suas análises internas. A gente tem um programa de autocontrole exclusivo sobre formulação. Esse traz muita dúvida e eu vejo muitas empresas tendo problema com o controle de formulação. Por quê?
Porque a empresa sempre quer buscar alguma forma de melhorar o seu processo. Isso é válido e deve acontecer. Só que aí a empresa entende que fez um registro de um produto, vamos citar aqui a mussarela, a gente fala muito de mussarela, né, que é o queijo mais produzido hoje no Brasil. A empresa faz lá um registro de um processo de fabricação de queijo mussarela. Mas ela cita que usa lá, naquele processo inicial que ela fez, que ela usa lá 100 ml de coagulante para cada 1.000 litros de leite. Só que aí, ao passar do tempo, ela identifica que ela tem um coagulante com custo-benefício melhor. Só que esse coagulante a gente utiliza 50 ml. E ela não vai lá e não faz a sua alteração no seu processo de fabricação. Aí a fiscalização chega e vai fazer um comparativo entre aquilo que foi autorizado a produzir com aquilo que está de fato sendo produzido e identifica que existe essa diferença. Isso é gravíssimo, isso traz muito prejuízo para as empresas, inclusive pode levar até a adoção de autos de infração. Então, muito cuidado com essa situação, pessoal. Isso aí traz para a gente aí muito desgaste que a gente não deve de forma nenhuma ter. E como a gente tem um outro programa de autocontrole que se tornou indispensável nos últimos anos, né? Desde a portaria número 1, né? Que tratou de revisar os programas de autocontrole, a gente passou a ter a rastreabilidade como importância extrema. Inclusive em auditorias, a fiscalização, ela sempre faz rastreabilidade. Mas o que é rastreabilidade, né? Isso aí, o pessoal ainda fica muito na dúvida, né? Do que eu vou rastrear? O nosso programa de rastreabilidade, ele precisa ser capaz de identificar, a partir de um lote específico do produto, qual foi a matéria-prima utilizada em seus ingredientes e também qual foi o destino desse produto nas vendas. Ou seja, é uma rastreabilidade que indica da matéria-prima aos ingredientes que a gente utilizou até o destino. Qual foi lá o nosso cliente? Foi um supermercado? Foi uma distribuidora? Foi um consumidor final? A gente precisa ter essa capacidade. Então, esse programa de autocontrole que trata da rastreabilidade, ele trata dessa situação, da gente conseguir quais são os mecanismos que vamos ter implantados na fábrica para que a gente consiga identificar a origem e o destino, né, daquele produto que a gente tem no mercado. Isso é muito útil em algumas situações, por exemplo, como a de reclamação de consumidor. O consumidor reclamou e você apurou que é verídica a reclamação. Ou seja, você vai ter que procurar esse produto, né? Um consumidor te ligou, mas o seu lote tem, por exemplo, 100 quilos, ele te ligou falando de meio quilo. Ou seja, existe ainda aí 99,5 quilos de produto com possibilidade de problema e que você deve recolher do mercado. Mas se você não tiver um programa de rastreabilidade, você vai simplesmente ficar esperando uma ligação do consumidor para falar que o produto deu problema, né? É gravíssimo isso, né? Só que o pessoal às vezes pensa assim, mas é impossível porque o consumidor final eu não consigo rastrear. Na maioria dos casos, verdadeiramente é assim mesmo. A gente consegue rastrear até o seu cliente, né? O consumidor final realmente é muito difícil de rastrear, aí depende de uma parceria com o ponto de venda, é muito complicado. Mas o seu produto muitas vezes está lá na gôndola lá do determinado ponto de venda e ele fica por um período. Então, se você consegue recolher ali, já diminui bastante os seus problemas, tá bom? Então, são esses os nossos programas de autocontrole que englobaram, né, todas as nossas boas práticas, todos os nossos PPHOs, para que a gente tenha um documento específico, né, e não vários documentos falando do mesmo assunto, né? Então, a gente tem aí essa realidade.